Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova Hilux SR Turbo Diesel 2023, a versão de entrada do modelo da picape média mais vendida no Brasil, que tem alguns itens de série que eu vou mostrar para vocês os detalhes no decorrer desse vídeo, desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo mostrando seus faróis que saem aqui da sua lateral vindo até a frente. Nós temos aqui todo o sistema de iluminação que é halógeno, acendimento automático, farol alto, farol baixo, lanterna, indicador de seta e todo esse acabamento cromado e também black piano com a inscrição Hilux, que realmente realça a parte de design do farol. Também essa parte com esse detalhe que fica aqui bem marcante, mais abaixo na parte do para-choque nós temos esses vincos bem pronunciados, essa peça com esse formato em L com acabamento preto fosco, sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel, um item de segurança bem interessante que depois lá no interior eu vou mostrar para vocês. Farol de neblina em LED, mais à frente nós temos como se fosse um bumper frontal, a abertura aqui já da grade inferior na parte horizontal com acabamento preto fosco. Mais acima, a sua grade superior, nós já temos esse formato trapezoidal com toda essa moldura em cinza metálica que contorna toda a frente do carro e também esse detalhe todo em preto fosco com as aberturas de ar na horizontal também. O logo todo cromado aqui da Toyota, essa frente lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos. Também aquele vinco que sai lá de cima vindo até a frente no capô, da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo, que tem a motorização com 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, que teve uma atualização no conversor de torque, também nos pistões, por se tratar de um carro com transmissão automática sequencial de 6 velocidades. Ela vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização no modelo foi referente ao turbo intercooler, que foi posicionado aqui à frente. Ele é maior e trouxe um torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização no modelo foi referente à legislação do Procon VL7. Então foi instalado aqui o filtro DPF, ele retém as partículas nocivas do diesel. Funciona de forma automática ou no botão que você aperta no painel. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Os detalhes aqui na parte lateral, quero começar pelas rodas, que são aqui com a pintura em cinza metálica, os vincos bem aparentes, uma porca antifurto que já acompanha o modelo de série, o logo da Toyota ao centro, o perfil dos pneus 265/65, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento e o vão livre de solo é de 28,6 centímetros. Por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe preto fosco, para realmente facilitar para que você suba no veículo, pois é um carro alto. Para barro tanto no primeiro eixo como lá no segundo eixo, uma silhueta que faz todo o contorno aqui em volta da caixaria de roda, também um vinco com o contorno da primeira porta até a segunda porta e um vinco mais aparente que sai aqui da lateral, vai até a parte da lanterna traseira. Retrovisores, nós temos aqui na coluna A esse detalhe preto fosco e também toda a parte do retrovisor que tem a parte aqui somente com indicação de seta e a parte com a regulagem interna. Não conta com rebatimento elétrico, só a partir da versão SRV. Aqui o logo cromado da Hilux, as maçanetas que são na cor do veículo, que é um prata névoa metálico, a coluna B com esse detalhe preto fosco, a antena ali na parte de teto e a terceira coluna é na cor do veículo. A parte traseira aqui nós temos todo esse contorno também em volta da caixaria de roda, suspensões que são com feixe de mola, é um carro para lida, para o bruto, que realmente aguenta o tranco. A parte aqui com esse vinco que sai da parte lateral e vai até a lanterna traseira. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar aqui os detalhes da parte traseira.
Os detalhes na parte traseira do modelo começam pelos 4 pontos do sensor de estacionamento traseiro com sensor de proximidade no painel. Isso é um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar lá no interior como funciona. Todo o acabamento cromado, esse detalhe também em preto fosco com os degraus para facilitar para que você suba no veículo. As lanternas que saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira e todo o sistema de iluminação aqui é halógeno. A inscrição Hilux e também Toyota, essa parte do puxador aqui para fazer a abertura da tampa traseira, todo com detalhe cromado. Câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona. E a terceira lanterna de frenagem é posicionada aqui na tampa. É interessante, muitos modelos ela é em cima e quando você coloca uma carga maior atrapalha na visibilidade. Aqui fica bem interessante. Na parte da caçamba, todo esse acabamento em preto fosco com plástico rígido para trazer mais durabilidade, e a parte de carga você pode estar trazendo aí 1 tonelada ou 1000 quilos. Mais abaixo o detalhe aqui com step com roda em aço para você fazer o uso se necessário, e também ela tem a parte com assistente de reboque, caso você queira colocar algo no engate. Ela tem a capacidade de carga de 3,5 toneladas. Se você trazer um trailer ou algo do tipo no engate, ela contrabalanceia essa carga contra ventos laterais, uma frenagem mais brusca para trazer mais segurança para você que está utilizando o modelo. Também a parte com a luz de neblina aqui para trazer mais visibilidade. E falando em segurança, no teste de colisão Latin NCAP, ela conta com 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros do modelo começam pelo entrecho que tem 3,8 metros. Eu posicionei o banco do motorista todo para trás, aqui tem a alça para facilitar para que você suba no veículo. Eu quero mostrar o detalhe do espaço que nós temos aqui no interior da Hilux. Ó, praticamente sobram 2 dedos. Quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão dos demais modelos 2023, lembrando que essa é a versão de entrada. Parte do teto é cinza, com as alças no teto, a iluminação halógena para quem está aqui atrás, a parte aqui também com esse gancho que você pode estar puxando para colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de carga de 4 kg. Também portas revistas tanto do lado do motorista como do passageiro. Não temos duto com saída de ar condicionado, somente a partir da versão SRV. Revestimento do banco é em tecido, mas é um tecido com um acabamento bem macio ao toque, todas essas ranhuras como vocês podem ver aqui. Eu vou descer para mostrar os detalhes aqui, parte do espaço dos bancos. Parte com cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também esse gancho que você pode estar utilizando ali no teto, e também descansa-braço com opção para 2 porta-copos, uma opção legal para quando você está viajando aí com 4 pessoas, e também Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo como ali do lado direito. O detalhe, aqui na porta nós temos todo esse revestimento aqui bem macio ao toque em tecido, e aqui já é com plástico rígido com imitação de costura, esse detalhe prata, e também os puxadores cromados com essa peça em black piano com acionador do vidro elétrico. Esse nicho aqui na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave ela não é do tipo presencial, é do tipo canivete com a inscrição Toyota. Se você virar aqui do outro lado, esse botão vermelho para acionar, para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, ela vai soar o alerta, e apenas alarme perimétrico no modelo. Você apertando aqui você consegue estar fazendo a abertura para utilização na chave. Também os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros começam pelo banco do motorista, que tem apenas ajuste de altura somente para o motorista, para o passageiro não. Essa outra alavanca você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. E agora eu vou entrar aqui para mostrar os detalhes no interior da Hilux SR 2023, versão de entrada, que já está em funcionamento. A tela inicial, aparece ali a inscrição Hilux com a silhueta ali, como vocês podem ver na imagem, e a parte com a multimídia que é de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, que não conta mais com GPS integrado, e também a parte com TV digital. É apenas com a conectividade com o sistema Android Auto e Apple CarPlay que você consegue estar fazendo a utilização. No menu nós temos a utilização de áudio, telefone, que você consegue fazer a conectividade via Bluetooth, e também atendimento de telefone na parte do volante do modelo. As informações nós temos aqui média de consumo e também o tempo decorrido numa viagem, todo o histórico de consumo do veículo que você consegue fazer a utilização também. Na parte do detalhe do console central em black piano e também esses outros detalhes em preto fosco, nós já temos aqui a parte com o seletor de atração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Novidade aqui
ar-condicionado digital que passou a ser 2 zonas. Então nós temos aqui, você pode optar pela temperatura do lado do motorista e uma outra temperatura para o lado do passageiro. Isso ficou bem interessante. Aqui você consegue estar aumentando e diminuindo o fluxo desse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro que você consegue estar ligando também, e onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado. E aqui o detalhe com o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Mais abaixo nós temos uma tomada 12 volts, o botão para você estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo, que tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também ABS. Bloqueio do diferencial traseiro que você consegue utilizar em off-road ou da forma que você precisar, e também um assistente de descida, que ela vai identificar em off-road ou numa parte com mais lama qual a roda que tem mais aderência ao solo. Ela vai fazer a frenagem automática sem que você coloque o pé no freio. Isso é um item de segurança bem interessante. Também uma tomada USB para você fazer a conectividade do seu smartphone aqui com essa multimídia. E nós temos o detalhe do console central todo em preto fosco, esse nicho que você consegue estar utilizando, 2 porta-copos e um modo de condução que nós temos esses 2 botões aqui para você estar utilizando. O modo Eco para trazer mais economia, modo Power que vai trazer um giro maior ao motor, por ser um câmbio sequencial de 6 velocidades automático. Ela vai fazer as trocas simultâneas mais rápidas para poder ajudar numa saída de trânsito ou da forma que você precisa. Também nós temos a câmera de ré aqui no modelo que você consegue também estar fazendo a utilização. E como eu falei para vocês, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então quando você vai se aproximar de algo como eu estou fazendo aqui agora, vai aparecer aqui no painel o alerta, como está aparecendo ali agora, ali ó, na parte frontal. E também é interessante que você consegue estar virando as rodas aqui, vai aparecer o detalhe ali para você não encostar numa guia ou algo do tipo. Isso realmente facilita para você fazer a utilização, se for o caso. Você descendo o câmbio aqui para o modo drive, você consegue fazer as trocas de marchas manuais para o lado esquerdo, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas. Então vai facilitar numa descida de serra como o freio motor, para utilizar para colocar uma marcha para baixo para você fazer uma retomada de curva ou uma ultrapassagem com o motor mais cheio, com mais segurança. Então facilita. Freio de estacionamento que continua sendo manual. O detalhe para poder utilizar esse nicho aqui de alguma forma é o descansa-braço com o revestimento aqui em tecido com a linha bem aparente, todo esse espaço para você estar utilizando aqui da forma que você deseja. Os detalhes no banco dianteiro começam pelo revestimento, que é em tecido, bem macio ao toque, com essa parte com relevo aqui, como vocês podem ver, que fica bem marcante com a linha aparente. Aqui nós temos essa parte para trazer mais conforto aqui na lateral, e também a altura aqui com regulagem do cinto de segurança que você consegue estar fazendo, alças no teto, quebra-sol somente com o espelho, não tem iluminação ali, é somente aqui no teto que é halógena, junto com o porta-óculos, como vocês podem ver aqui. Também a parte com o detalhe para facilitar para que o passageiro suba aqui no veículo. Retrovisor que é da forma simples, não é tipo fotocromático, e na parte do painel todo esse detalhe prata que vai até o final lá no difusor do ar-condicionado. E aqui nós temos 2 porta-luvas. Esse menor que tem a parte aqui com esse botão que você puxa aqui ao lado, por conta do ar-condicionado você consegue climatizar. Então você pode estar mantendo uma fruta, uma bebida para o seu consumo, se for o caso. E um outro porta-luvas maior, esse já tem um espaço aqui para você estar utilizando bem maior. E também porta-copos aqui para o lado do passageiro, e todo esse detalhe prata e também cromado no difusor do ar-condicionado. Tweeter para auxiliar no sistema de som, parte do painel com todo esse acabamento com plástico rígido e imitação de costura, e também a parte com os difusores do ar-condicionado com essa parte cromada. Relógio digital, que sempre tem numa Hilux, facilita para que você não precise dar partida aí que você usa na lida ou no dia a dia, para poder facilitar para ver o horário. Os detalhes na porta do motorista. Nós temos os 4 vidros elétricos somente com alto down aqui na porta do motorista. Ele vai subir com um toque só. Trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico dos retrovisores internos, tanto do lado esquerdo e direito. Porta-copos também aqui para o lado do motorista, e também essa alça para facilitar para que você suba no veículo. Os detalhes aqui na parte do painel, nós temos esse botão para estar desligando ou ligando a parte dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, e o ajuste do facho de farol. Por ser um carro que você pode colocar mais peso, então ela pode inclinar e você consegue regular o facho do farol para cima ou para baixo, facilita. E o sistema DPF, esse botão que está aqui, geralmente ele funciona de forma automática. Você vai perceber que ela vai aumentar o giro do motor ali, a parte do quando ela começar o processo de forma automática, e ela dura mais ou menos de 8 a 10 minutos. Ou ela vai aparecer uma mensagem aqui no painel, aí sim você aperta para poder estar fazendo a filtragem das micropartículas do diesel. Também aqui a abertura do cofre do motor
e do tanque de combustível, e a sua direção continua sendo hidráulica com ajustes de altura e profundidade. Seu volante que é multifuncional com esse acabamento em cor e a linha aparente, comando de som, comando de voz e atendimento de telefone celular via Bluetooth. Já do outro lado nós temos os comandos aqui do computador de bordo, que são 16 funções, e esse alavanca aqui que faz parte do controle de velocidade de cruzeiro. Por ser um carro automático, você seta a velocidade, isso facilita nas viagens. Na parte do painel nós temos os detalhes aqui, como eu vou mostrar para vocês, que é bem simples, apenas com a iluminação branca, conta giros, aqui o medidor do arrefecimento da temperatura do motor, medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e velocímetro. Aqui ao centro nós temos esse detalhe prata e a tela em 4.2 em TFT. Nós temos o detalhe aqui com o indicador do câmbio automático, temperatura exterior 26 graus, já chegou o verão, e também a parte ali com o detalhe do consumo, qual que é a média. Se você colocar para baixo aqui, ela vai aparecer normalmente o indicador de quanto que você consegue rodar com o tanque de combustível, está aparecendo ali para mim reabastecer o veículo. Se você colocar para baixo mais uma vez um indicador de economia, a pontuação do modo eco com o tempo de partida, tempo de cruzeiro e o tempo que o veículo ficou parado, e também o odômetro total, trip A, trip B, comparação de consumo, média instantânea, e nós temos aqui a parte, como eu mostrei para vocês, da inclinação da roda para facilitar em off-road ou quando você vai estacionar. Se você colocar para baixo mais uma vez velocímetro digital, ela vai voltar anteriormente para a parte da tela. Colocando a seta para o lado direito, nós temos as informações da rádio ou do aplicativo que você está utilizando na multimídia. Para o lado direito, mais uma vez, todas as mensagens importantes do veículo que vão aparecer aqui, e para o lado direito, mais uma vez, todas as configurações gerais que você consegue fazer aqui desse modelo que eu mostrei para vocês, os detalhes da Hilux 2023 SR, que é a versão de entrada. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal.